Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já te engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha tirar toda cegueira espiritual. Papai querido, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a palavra que vai ser ministrada. Papai querido, tira todo impedimento, todo enfardo, todo cansaço, toda dor em nome de Jesus. Mas que nesta hora, ó Pai, venha prevalecer a vontade do Senhor no nosso meio. Papai querido, e diante de Ti apresento o Teu servo, que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Papai querido, continua usando ele, ó Pai, da forma que o Senhor quer. E como o Senhor quer, ó Pai, nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje é um dia muito importante, porque nós viemos aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. E ter a certeza da presença grandiosa dEle no meio de nós. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Nós pedimos que agora o Espírito Santo possa estar falando através da Tua palavra, curando e nos dando fortalecimento. Assim como o Senhor fez com os grandes homens que andaram contigo. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos. Atos 10. Amém? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6 a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigiu a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum.
Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Podeis assentar, irmãos. Como entender a mensagem de Deus? Como entender a palavra de Deus? Como entender? Você vê que Pedro tinha bastante conhecimento, andou com o Senhor Jesus, negou Jesus, andou sobre as águas, viu Jesus curar coxos, cegos, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Uma das coisas mais bonitas da palavra de Deus é que você nunca vai ter dúvida quando Deus falar com você. Sabe por quê? Porque Deus não te dá nada pronto. Ele te dá uma palavra e você tem que meditar naquela palavra, você tem que acreditar naquela palavra. Aqui Pedro, o Senhor poderia muito bem falar com Pedro, que era para ele pregar o evangelho para os gentios. Não era mais fácil? Não era mais fácil o Senhor pegar aquele povo, tirar do Egito e já levar para a terra de Canaã? Mas ele fez isso, não fez? Realmente ele fez, mas o povo não estava preparado, ficou com medo dos gigantes. Como entender a mensagem? Como entender a palavra de Deus? Confiando, tendo fé, acreditando. Porque Deus nunca deixa dúvida quando Ele fala com vocês. Ele nunca deixou dúvida quando falou com nenhum desses grandes homens. Ele não deixou dúvida quando Ele disse para Pedro que Pedro ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro não acreditou. Se você estivesse no lugar de Pedro, também não acreditaria. Às vezes a gente começa a caminhar e fala: eu nunca vou desistir. Quando vem aquele primeiro amor, o encontro com Deus, aquela coisa maravilhosa que você vê Deus em tudo, mas no passar do tempo parece que aquilo vai ficando fraco, vai enfraquecendo. Mas talvez seja porque não está orando, talvez seja porque não está caminhando no deserto. Porque a palavra de Deus fala que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Então não é como era no começo. Agora precisa de mais vontade, determinação. Esse é o sentido da pregação do Evangelho. Como entender a mensagem de Deus? Pedro estava orando, falando com Deus. Veio uma visão naquele momento. Um lençol caindo com vários animais que eles não comiam. Porque é assim que Deus fala conosco, para aquilo ficar marcado dentro do seu coração. Porque quando o Senhor falou para Pedro naquele momento: Pedro, tu vai me negar. Você acha que Pedro esqueceu daquele momento na sua vida? Quando o Senhor Jesus vai passando, olha dentro dos olhos dele e mostra para ele que o Senhor Jesus tem a palavra, tinha dado a palavra, e quando Deus dá a palavra, acontece. Então, se Deus dá a palavra para nós, e as coisas mudam, e as coisas acontecem, nós podemos confiar mais ainda nele, assim como Pedro confiou. Os judeus não podiam entrar na casa de gentios. Os judeus não podiam se alimentar com gentios. Mas quando Deus dá a visão para Pedro, mostrando para ele como você pode falar que você vai comer coisas imundas, como você chama imundo aquilo que eu purifiquei. Deus, através da palavra dele, põe a gente para pensar, para nos tornar espirituais, para aprender a confiar nele. Para aprender, para saber que essa caminhada é árdua, às vezes.
Porque Deus te coloca no deserto, mas Ele coloca uma sombra. Porque nós temos fé. Ele coloca no deserto, mas faz nascer da areia quente, maná, que cai do céu. Mostrando que Ele nos alimenta, Ele nos conforta, Ele nos protege, Ele nos dá, faz com que a gente tenha sentido da vida. Confiar de verdade, porque a palavra de Deus fala que Deus é fiel. Pedro vai contra tudo e contra todos e vai na casa de Cornélio. Quando chega lá, Cornélio contra a visão para ele, porque Deus queria descer o Espírito de Deus sobre os gentios, e para que isso acontecesse, tinha que ser através de Pedro. E quando Pedro começa a contar de Jesus Cristo, Salvador, de tudo aquilo que ele já tinha feito, que andou com ele, no meio da palavra, o Espírito Santo desce e batiza todos na casa de Cornélio. Pedro não tinha mais dúvida, porque eles achavam que o Evangelho era só para os judeus, só para eles. E é por isso que nós temos que confiar que às vezes Deus muda determinadas situações da nossa vida, e a gente às vezes não quer entender, não quer acreditar, mas Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. Em 1 Samuel capítulo 3, vamos no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado num lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel era aquele menino que nasceu de Ana, que orou, pediu a Deus, glorificou o nome de Deus, até que aconteceu o milagre na vida dela. Ela entrega o menino e Deus já começa a cuidar daquela criança. Você vê Deus falando com ele, mas ele ainda não entendia a mensagem, não compreendia quem estava falando, achava que quem estava falando era Eli, que era o sacerdote. Deus já tinha dito para Eli que a casa dele não ia mais tomar conta das coisas do Senhor, porque ele estava vendo coisas acontecendo e não tomou nenhuma providência contra os seus filhos. A palavra de Deus fala que era rara a manifestação da palavra de Deus naquele lugar. Mas de repente você vê Deus falando com um menino. Mas precisava de alguém apresentar Deus a ele. E era Eli. Então significa que para você entender a palavra de Deus, você precisa de ouvir a pregação. Porque através da pregação é que Deus vai falar. Através da palavra, usando pregadores, cantores, quem o Senhor achar que deve usar, porque Ele sabe todas as coisas.
Samuel se torna um dos maiores homens de Deus. Sacerdote, juiz, tudo ele tomava conta. Deus colocou tudo nas mãos desse menino. Mas ele aprendia todos os dias, compreendia, fazia a vontade de Deus. Passou por momentos de dificuldade na sua vida. Quando ungiu Saul, foi uma maior dificuldade. Saul não fazia a coisa certa. Ele ficou triste quando o povo não quis mais um governante, não quis mais Deus governando. Queria um rei como todas as nações. E como todas as nações, os homens são falhos. Como entender a mensagem de Deus? É fazer como Pedro. É orar e acreditar de verdade. Naquele momento, Pedro não estava entendendo nada. Não conseguia entender, mas sabia que existia algo grandioso de Deus falando com ele. Às vezes Deus fala conosco hoje, a gente só vai entender depois de 3, depois de 1 ano, depois do tempo que o Senhor abre a visão de cada um de nós. Foi assim com todos esses grandes homens. E Samuel não foi diferente. Não conseguia compreender o que estava acontecendo. Até no momento que Eli percebeu que era Deus que estava falando com ele. Olha que coisa mais incrível. Ele teve que dizer para ele, quando você ouvir de novo, você fala que o teu servo escuta. Fala que o teu servo está ouvindo agora. O teu servo agora consegue entender que é Deus que está falando com ele. Porque foi passado agora para ele. A partir desse momento, Deus começa a usar poderosamente esse menino. Que luta pela palavra, que luta pelo evangelho, que luta por tudo que Deus colocou nas mãos dele. Foi ungir Davi, na casa de Jessé. Tudo que Deus colocava nas mãos de Samuel, ele fazia com louvor. Isso é o que nós devemos fazer também. Às vezes, existe uma dificuldade muito grande da gente sair da nossa zona de conforto. Mas quando a gente se encontra diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, porque a palavra de Deus fala que Ele está aqui nesse lugar. Isso é gratificante, porque isso nos dá ânimo, nos dá coragem, para que a gente continue lutando contra o mundo, lutando contra a concupiscência do mundo, contra a soberba do mundo, porque o Senhor Jesus lutou e venceu, porque o Senhor Jesus lutou até o final. Teve momentos que Ele chorou, porque sabia por onde Ele ia ter que caminhar, mas Ele sabia o tanto que era grandioso para mim, para você, essa oportunidade, e Ele não retrocedeu nunca, continuou sempre caminhando diante da palavra de Deus. Samuel também. E nós, não temos que também continuar nessa caminhada? Claro que sim. Em Gênesis 37, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 37. Gênesis 37. Porque Deus está sempre falando conosco. Só que tem momentos da vida da gente que parece que a gente não entende. Mas se você não entende e continua caminhando, isso é ter fé. A palavra foi colocada no seu coração e no meu, e de cada um de nós. Agora é só você continuar glorificando o nome de Deus, que no tempo certo a palavra vai se tornar vida. E vida com abundância. Em Gênesis 37, 4, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente.
Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Mais uma vez é entregue uma mensagem para José, através dos sonhos. Ele não sabia como que isso ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer. Não sabia o tempo que ia essa mensagem acontecer na vida dele. Porque o tempo não era dele, o tempo era de Deus. E para acontecer isso na vida de José, para se concretizar, e se concretizou de uma maneira poderosa, porque lá na frente, no Egito, quando José se torna governador, depois de 7 anos de fartura, quando veio a fome, os seus irmãos tiveram que debruçar diante de José, porque a palavra que o Senhor tinha entregue para ele ia acontecer. Mas aconteceu sempre no tempo de Deus. Teve um tempo para José amadurecer, acreditar de verdade, confiar. Confiar é, não importa onde Deus colocar você continuará confiando nele. Quando Deus te tira de um lugar, de perto da sua família, e te traz para longe, se você continuar com ele, significa que a sua fé está crescendo, confiando cada dia mais, sabendo que Deus tem o melhor para nós. No começo não entendia direito o que estava acontecendo. José também não entendeu. Pedro lá atrás também não entendeu. Mas a caminhada te leva a aproximar da palavra de Deus, aí a entender os desígnios que Deus tem nas nossas vidas. Precisou José ser jogado num poço, depois José ser vendido, se torna escravo, um menino que um dia tinha uma liberdade junto com seu pai que o amava, junto com a sua família, que podia fazer e ir para onde ele quisesse, era livre, e agora ele se torna escravo. Mas a mensagem estava com ele, segura nas mãos. E é isso que nós temos que fazer. Essa mesma mensagem, que é a palavra de Deus, segurar ela em nossas mãos e continuar caminhando. Caminha um pouquinho e olha na mensagem e lembra que Deus tem o melhor para cada um de nós. Continuemos caminhando, e quando vier alguma dificuldade, olhemos de novo para a mensagem, sabendo que Deus dará o escape. Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Pois foi assim na vida desse menino. A mensagem já tinha sido entregue para ele, mas existia um tempo para aquela mensagem se tornar real, para a palavra se tornar real, para os sonhos se tornarem reais nas nossas vidas, porque o sonho é de Deus para nós, quer nos usar para salvar almas, engrandecer o seu nome, através da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa vontade. Pois não pense que as pessoas não estão vendo a fé no coração de cada um de vocês, porque está. Essa é a diferença. Porque José teve que ser jogado num lugar escuro, frio, mas Deus estava com ele. O sonho de Deus estava com ele, a palavra de Deus estava com ele. E é tão incrível as coisas de Deus, que através do sonho de José, o faraó teve um sonho. O faraó teve um sonho e ficou preocupado com a nação, com aquele povo. É tão incrível. O sonho e a mensagem entregue para José era a chave do sonho do faraó.
porque foi através do sonho que José teve que ele estava naquele cárcere, para revelar o sonho do faraó, para se tornar o homem, segundo o homem mais poderoso daquele lugar. E é assim que Deus faz, Ele nos leva de um lugar para o outro, para ganhar almas, para falar do teu nome, para falar da tua palavra, para fazer com que as pessoas também venham ter essa fé e acreditar de verdade e começar a caminhar junto. No tempo certo, tudo acontecerá. Em João 3, a palavra de Deus fala assim, João 3, glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos fazia parte daquele povo que estava perseguindo o Senhor Jesus, mas de uma certa forma ele começou a enxergar algo que os outros não conseguiam. O amor, um homem fazendo milagre, se não for Deus, não tem como. E ele vai à procura, ele vai à busca. Isso que nós estamos fazendo também, estamos aqui em busca da palavra, do entendimento. E todas as vezes que nós nos aproximamos da palavra, o Senhor nos dá ela. Porque depende de nós, da nossa força de vontade, da nossa fé, para que a gente ouça a voz de Deus. Assim como todos esses grandes homens, porque Deus tinha dado a palavra para eles, eles conheciam das leis, eles sabiam que ia vir o Messias, através dos profetas, Isaías, e através de Moisés, quando escreveu o Pentateuco. Só que de uma certa forma eles estavam tão cegos de inveja no coração, pensando apenas nas coisas financeiras, nas coisas que o mundo oferece, que não conseguiram ver os milagres que o Senhor Jesus estava fazendo. Não conseguiam, porque para você enxergar a Deus é preciso ter visão espiritual. Para você entender a mensagem é preciso de você cair numa busca profunda até Deus revelar para você, porque senão você vai olhar a palavra e vai ver só a letra, e só a letra não te dá um entendimento espiritual. É preciso que a letra se transforme em palavra e entra dentro do seu coração. Nicodemos foi até essa busca, e a primeira coisa que o Senhor Jesus fala de cara é: você tem que morrer para o mundo. Ele não conseguia entender, porque o Senhor falou de algo espiritual. E se você, para conhecer, para entender espiritual, você precisa estar espiritual. É por isso que o mundo não consegue entender e aceitar a palavra de Deus. Mas lá dentro do mundo tem pessoas que estão lá para serem resgatadas através do Evangelho, através da loucura da pregação. Só que ao invés de Nicodemos não entender e dizer: muito confuso, vou embora. Não, ele continuou buscando mais, querendo mais, procurando mais, se aproximando mais. Estava escondido, porque não queria que os outros soubessem que ele tinha ido buscar informação do Senhor Jesus, se aproximar do Senhor Jesus. E Jesus vai revelando, vai falando no coração, vai mostrando para ele. E quando eles têm uma reunião lá na frente, manipulada para prender a Jesus, sem julgamento,
Uma das pessoas que se levanta naquele momento e fala: mas não teria que ter um julgamento, alguma coisa justa? Porque a palavra estava começando a fazer efeito dentro de Nicodemos. E assim é conosco também. Essa palavra vai fazer efeito se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo. Porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus. Quando Deus mandou Moisés voltar para o Egito, Moisés não voltou sozinho, voltou com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós não estamos sozinhos. E se não estamos sozinhos, aleluia, glória a Deus, por essa maravilhosa oportunidade que Deus nos tem dado. Esse mesmo homem que veio aqui fugindo, que não entendeu a mensagem, que não compreendeu direito, mas que continuou aquela busca maravilhosa. Quando Jesus Cristo foi crucificado, quando José de Arimateia vai falar com Pilatos para levar o corpo e enterrá-lo, porque quem morria de cruz era jogado ao relento, ficava lá num lugar lá jogado aqueles corpos. Mas Jesus não tinha feito nenhuma maldade. Jesus estava ali levando a nossa maldade, os nossos pecados. Quando José de Arimateia vai, quem estava junto com ele? Nicodemos. Porque ali ele descobriu o verdadeiro valor que essa mensagem tem para cada um de nós. Para terminar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro ficou preso, amarrado os pés e mãos, tinha 4 soldados vigiando ele. Tiago já tinha sido morto à espada. E onde está a mensagem? Como entender essa mensagem? Aqui Pedro estava fazendo o que nós estamos fazendo aqui, confiando em Deus. Qualquer lugar que você estiver, Ele está conosco. Qualquer situação que vocês estiverem passando, Ele também está conosco. E tem o poder de abrir a porta no momento que Ele desejar. Pedro fica 7 dias nessa situação. Primeiro dia, não acontece nada, as cadeias não se abrem, mas a palavra de Deus fala que a igreja estava em oração. Segundo, terceiro, quarto dia, Pedro estava descansando. Porque Pedro foi muito querido por Deus. Foi escolhido pelo Senhor Jesus, quando pegou o seu barco e arrastou, para que ele ficasse em cima pregando a palavra, para que Pedro pudesse ouvir, e aquela palavra pudesse entrar dentro do coração dele. A partir daquele momento, Pedro lança a rede através da palavra do Senhor. Jesus fala: você agora será pescadores de homens. Uma mensagem entregue que talvez ele não entendesse o que significava aquilo. Mas ele continuou confiando, largou tudo que estava fazendo para trás e começou uma nova caminhada. Morrer para o mundo e nascer para Cristo, aquilo que o Senhor Jesus falou lá em João 3, para Nicodemos.
Continuou confiando, continuou buscando, continuou acreditando de verdade. Teve momentos de erros e de acertos. Aprendeu a andar sobre as águas, afundou também. O Senhor Jesus o levantou, entrou com ele no barco, no meio de toda aquela tempestade, acalmou a tempestade. Ele aprendeu a confiar no Senhor. Negou o Senhor Jesus, depois de um tempo, depois de três dias, o Senhor ressuscita e vai atrás dele de novo. Faz uma restauração diante de uma fogueira, dizendo: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro começa a chorar, porque sabe o que o Senhor está falando com ele. Por isso que quando aquele lençol desce, Pedro olha, não entende, mas sabia que Deus estava falando com ele. Às vezes nós vemos aqui, ouvimos a palavra, às vezes a gente não entende, mas nós temos que ter a certeza que Deus está falando também conosco, nos moldando, nos purificando, aumentando mais ainda a nossa fé, para a gente continuar fazendo o que é a vontade de Deus. Depois de 7 dias, faltando um dia para que Pedro fosse degolado também, entra um anjo e sai com Pedro lá de dentro, na frente de todos os soldados, ninguém viu. Por quê? Porque para você enxergar a vontade de Deus, tem que ter visão espiritual. Nós temos. Por isso nós estamos aqui, fazendo parte dessa grandiosíssima obra. Porque a obra de Deus não para. Continua através de Pedro, através de Paulo e de todos esses grandes homens que andaram verdadeiramente com Deus, até essa palavra chegar a nós. E para você entender a mensagem, é preciso que a gente faça parte dessa mensagem, como fez Pedro, como fez Samuel, como fez José. E isso nós estamos fazendo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos, para que esse evangelho também faça parte do nosso coração e continue nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos moldando na palavra. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo o Senhor, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos pela nossa família, te louvamos por este momento na Tua presença, pela Tua palavra, pelos louvores ministrados. Papai querido, e diante de Ti nós apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor venha alcançar, com as bênçãos sem medidas do Senhor, continuando, ó Pai, guardando, livrando e suprindo as necessidades de cada um deles. Papai querido, que o Senhor venha, ó Pai, derramar sobre a vida de cada um aqui nesta noite a ousadia do Senhor, o fortalecimento e a paz e o refrigério. Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa, Senhor, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha nos levar debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando, ó Pai, do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.